um grupo de indivíduos fanáticos, hindus. Vejam bem, estou usando a palavra hindus, é diferente de indiano. Indiano é aquele que é natural, é nascido na Índia, que tem a nacionalidade da Índia, a gente chama de indiano. Hindu é aquele que pratica o hinduísmo, que é uma das maiores religiões que existem no mundo. Não é uma religião como o catolicismo, ou como o judaísmo, ou como o islã, mas é uma religião, o hinduísmo, que tem mais de 30 mil deuses. Então, hindus fanáticos, quer dizer, praticantes do hinduísmo fanáticos. Um grupo de 20 pessoas que confrontaram cristãos na cidade pequena de Gadchipali. Difícil de pronunciar, é o nome da pequena cidade, mas o estado é o estado da Maharashtra. Maharashtra já é um estado bem conhecido na região central da Índia. Para a gente ter uma ideia da população de um estado desses, tem 110 milhões de habitantes, vejam bem. A Índia, ela se tornou o país mais populoso da Terra, passou a Índia. Tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Pois aconteceu então nesse estado que um grupo de fanáticos hindus, não estou usando a palavra indiano, quer dizer, fanáticos do hinduísmo, dessa religião que tem mais de 30 mil deuses, baseada naturalmente no brahmanismo, que deu origem a várias religiões na Índia. E brahmanismo, conforme eu já comentei com vocês aqui, não é a arte de beber uma cerveja. Não tem nada a ver com cerveja. É a mais antiga, provavelmente, das religiões do mundo. E, com base nessa religião, nós temos, então, esses hindus fanáticos que atacaram cristãos nesse estado de Maharashtra, que é muito conhecido por ser o segundo estado mais populoso da Índia e por ser o estado mais rico também. É o estado que tem o maior PIB da Índia. E, meus irmãos, qual foi a violência que eles praticaram contra os cristãos? Eles destruíram completamente as casas e as igrejas de 4 grandes famílias cristãs na Índia, nessa localidade chamada Gadchirali. Quem foi que trouxe a notícia para nós? Foi uma organização chamada Solidariedade Cristã Internacional, que existe na Índia e existe em vários países da Ásia e da África. Existe essa organização para proteger cristãos. Cristãos católicos, cristãos evangélicos, ortodoxos, não importa. Mas são nossos irmãos em Cristo Jesus. São filhos do Espírito Santo. Eles trazem preocupação para nós, porque nós vemos que não se trata apenas de discriminação, mas é de violência, veja. Destruíram e ameaçaram até de matá-los. Os cristãos, esses cristãos que foram atingidos por essa violência, fizeram queixa às autoridades policiais. E as autoridades policiais, ao invés de acolher a denúncia, a queixa, ainda escarneceu dos cristãos e, pior, ameaçou de retirar os documentos deles, dessas famílias de cristãos indianos. Tanto é que a organização Solidariedade Cristã Internacional interveio, mandou um pastor para conseguir abrigo, proteção para esses cristãos vítimas de tanta violência. Mandou um pastor e fez
ela fez uma denúncia não perante as autoridades policiais locais, não, ela fez uma denúncia em nível maior, pedindo que os responsáveis sejam responsabilizados, tanto no sentido moral, espiritual, quanto no sentido material, porque os lares e as igrejas dessas famílias cristãs foram destruídas. Vejam, não acontece isso em todos os estados indianos. Lembro aí para a erudita atenção dos nossos ouvintes que a Índia é como o Brasil. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. A Índia tem 28 estados. E Maharashtra, onde aconteceu essa violência, essa perseguição contra cristãos, é um dos 28 estados. Existem estados na Índia onde os cristãos são muito bem aceitos. É o caso do estado ao sul da Índia, que se chama Tamil Nadu. Lá tem uma cidade chamada Connur, onde existe um Instituto Bíblico Brasileiro. Um instituto bíblico mantido por 4 missionários brasileiros que eu visitei. Eu visitei há cerca de 7, 8 anos atrás na companhia do pastor Celso Brasil, que é da Igreja Assembleia de Deus e é responsável pela manutenção dos 4 missionários responsáveis por um instituto bíblico em Tamil Nadu. Ali, veja, são várias as igrejas estabelecidas nesse estado, chamado Tamil Nadu, que não tem nada a ver com o estado de Maharashtra. Abaixo desse estado, Maharashtra, existe um outro estado que é ainda maior perseguidor de cristãos. É o estado de Karnataka. Esse estado ainda é mais cruel, é mais truculento em termos de perseguição a cristãos por hindus fanáticos. Lembrando a vocês, amados, que hindus não tem nada a ver com indiano. Indiano pode ter indiano muçulmano, indiano católico, evangélico, indiano hindu, praticante do hinduísmo. Mas também cabe lembrar que é o país mais populoso do mundo. Nós temos não só esse Instituto Bíblico na cidade de Connur, no estado de Tamil Nadu, mas existem milhares de missionários na Índia, missionários indianos e missionários estrangeiros na Índia. Vocês podem imaginar a quantidade de etnias, a quantidade de línguas que são faladas na Índia. É um assunto que exige reflexão nossa e também intercessão, súplicas em favor desses cristãos e de outros cristãos que estão na Índia. Intercessão também pelo Instituto Bíblico, amados irmãos. Instituto Bíblico que forma obreiros indianos. E não somente obreiros indianos, mas tem vocacionados, missionários que vêm do Vietnã, do Laos, de Myanmar, da Tailândia, são países assim, vizinhos da Índia, cristãos que vêm fazer o curso de obreiros nesse Instituto Bíblico e que, voltando aos seus respectivos países, levam o evangelho para etnias que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Veja como a tua intercessão, a tua oração em favor dos cristãos na Índia é muito importante, assim como é muito importante também a tua colaboração financeira.